O senador Eduardo Girão se exaltou ao tratar da tribuna sobre o grotesco encontro de membros da cúpula dos três poderes, ao qual os presidentes do Senado e da Câmara compareceram no Supremo Tribunal Federal. O senador lamentou as queimadas e incêndios que atingem todo o país, sob o silêncio conivente de muitos, e disse: outro incêndio que está acontecendo no Brasil, e não é de hoje, é a falta de independência entre os poderes da República. A gente vê um poder esmagar os outros. Um homem mandando no Brasil inteiro, que é o ministro Moraes. Outros ministros dando cabimento a isso numa conivência prejudicial à nossa democracia, e os presidentes das casas assistindo de camarote a democracia nossa ser esgarçada na cara de todo mundo. São cenas deprimentes de uma república em frangalhos. Trata-se do degradante almoço em que participaram todos os 11 ministros do STF, a Casa Civil do governo Lula, a AGU e a PGR. Todo esse aparato de poder para repreender os presidentes da Câmara e do Senado Federal na questão das emendas, que foi o assunto que emperrou naquele momento, que travou a pauta. A gente fica muito preocupado com o desfecho disso tudo em uma foto que chega a dar náuseas, uma foto política. Ainda vem o presidente do Supremo dizer que não é política aquilo ali. Aquilo ali ficou na cara de todo mundo, os ministros rindo, aquela situação toda, mostrando que existe sim um poder invadindo os demais e que tudo é política neste país. E esse não é o papel que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer. Não tem papel de ser político, de ser um tribunal político, e sim técnico, em respeito à Constituição. Mas respeito à Constituição é algo raro ali dentro. O senador lembrou que desde 2019 o Senado está de joelhos para o Supremo Tribunal Federal, que vem desmoralizando sistematicamente o Congresso Nacional. Eduardo Girão mencionou os escândalos que aumentam a cada dia com a divulgação internacional dos abusos do ministro Alexandre de Moraes, como o caso dos Twitter Files e, mais recentemente, a divulgação de mensagens trocadas entre auxiliares do ministro. O senador expôs como a reação aos escândalos tem sido um mero recrudescimento das mesmas práticas abusivas sob o olhar complacente do Senado. Sobre o mais recente escândalo, o senador apontou: ao invés de a Polícia Federal estar investigando os procedimentos ilegais entre o gabinete do ministro e o TSE, está investigando apenas o vazamento para a imprensa das denúncias escandalosas. É uma inversão completa de valores. Mas tem uma coisa: a soberba precede a queda. E eu já percebo que a bolha furou com relação à percepção dos brasileiros do que está acontecendo em nosso país. O senador expôs alguns dos abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes e disse: o que estamos assistindo é uma total aberração, não apenas jurídica ou política, mas essencialmente moral e ética. E o mais grave, a prática de ilegalidades cometidas por um ministro do Supremo, ferindo frontalmente a nossa Constituição. E isso já vem acontecendo desde o início do ilegal inquérito das fake news, passando pelas graves arbitrariedades nos processos decorrentes de 8 de janeiro. Girão explicou que as denúncias mostram o procedimento ilegal de um ministro do Supremo que se utiliza das estruturas do poder público para promover a censura no Brasil e a perseguição política a quem pensa diferente dele, a quem critica esse sistema apodrecido. Ele disse: volto mais uma vez a repetir que só o Senado Federal tem o poder constitucional de coibir essas ilegalidades através do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senador expôs que o novo pedido de impeachment de Moraes ultrapassou 1 milhão de assinaturas em poucos dias e afirmou que no próximo dia 7 de setembro o povo estará nas ruas protestando contra a ditadura da toga e cobrando a ação do Senado. Ele disse que não pode continuar nesse estado de omissão covarde, fazendo de conta que nada está acontecendo na República.
O senador rebateu as declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que reduziu a revolta popular ao que ele chamou de lacração. Girão disse: espero sinceramente que haja uma reflexão do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, de que seria lacração essa questão de impeachment de ministro. Por favor, isso é dever do Senado. Só o Senado pode fazer isso. Não é lacração. Lacração é o que a nossa casa está fazendo com o brasileiro, que clama para que o Senado cumpra com seu dever para o devido reequilíbrio dos poderes da República, para que a gente possa voltar a ter democracia. Girão pediu respeito ao povo brasileiro. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar.
Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Do irmão senador, amigo Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Quero também cumprimentar senador Cajuru, Confúcio Moura, demais senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores também. Você, minha irmã, meu irmão brasileiro, que está acompanhando aqui pelo trabalho sempre muito digno da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Boa tarde. Essa preocupação, presidente Paim, é uma preocupação de todos nós. A gente está vendo aí uma queimada jamais vista, né? Assim, uma devastação. O país está em chamas e ficam muitas interrogações nisso, mas no primeiro momento, antes de querer buscar os responsáveis, a gente tem que dar conta do que está acontecendo e ajudar, porque é uma tragédia que está sendo percebida em todo o país. Então é hora de uma união nacional nesse aspecto e acredito que muitas pessoas que sempre se manifestaram sobre a questão do meio ambiente têm o dever de se manifestar agora também, né? Porque é uma questão até de coerência. Mas, presidente, outro incêndio que está acontecendo no Brasil muito grande, não é de hoje, já tem um bom tempo, é da falta de independência entre os poderes da República. A gente vê um poder esmagar os demais poderes cada vez mais na cara de todo brasileiro que está indignado hoje, de norte a sul, de leste a oeste. A gente vê como o brasileiro, independente
de partido, independente se ele é de direita, de esquerda, se gosta de política, mas já percebeu que nós temos hoje um homem mandando no Brasil inteiro, que é o ministro Moraes, outros ministros dando cabimento a isso, uma conivência prejudicial à nossa democracia, e os presidentes das casas, tanto do Senado como da Câmara, assistindo de camarote. A democracia nossa está totalmente esgarçada e ser esgarçada na cara de todo mundo. Então, são cenas deprimentes de uma república em frangalhos. Trata-se do degradante almoço, senhor presidente, em que participaram todos os 11 ministros do STF, a Casa Civil do governo Lula, a AGU e a PGR. Todo esse aparato de poder para repreender os presidentes da Câmara e do Senado Federal na questão das emendas, que foi o assunto que emperrou naquele momento, que travou a pauta e que a gente fica muito preocupado com o desfecho disso tudo aí, numa foto que chega a dar náuseas, né? Uma foto política. Ainda vem o presidente do Supremo dizer que não é política aquilo ali. Aquilo ali ficou na cara de todo mundo, né? Os ministros rindo, aquela situação toda, mostrando que existe sim um poder invadindo os demais e que tudo é política nesse país. E não é o papel que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer, né? Não é papel de ser político, de ser um tribunal político, e sim técnico, em respeito à Constituição. Mas respeito à Constituição é algo raro ali dentro. E até aí nada de surpreendente com relação ao almoço, né? A foto, a gente já viu outras vezes, numa república que vem desde 2019, para não voltar um pouquinho antes, quando a prisão em segunda instância foi desfeita em 2016, mas desde 2019 se ajoelha dia sim, dia não, de forma subserviente para o avanço da ditadura do Poder Judiciário, onde o STF, junto com o governo federal, vem desmoralizando sistematicamente o Congresso Nacional, sim, junto ao governo Lula, porque existe um alinhamento político e ideológico claro entre membros do STF e entre o governo Lula. Mas o que está acontecendo, senhor presidente, e essa foto, ela entra para a história, assim como a foto do vice-presidente Alckmin, junto a terroristas do mundo inteiro, jogando no lixo a história do Brasil na diplomacia. Mas eu vejo que a principal razão da descompostura foi exclusivamente por causa do abuso criminoso das emendas parlamentares, impositivas, de relator, de comissão, secretas e, por fim, as indecorosas emendas PIX. Segundo gravíssima acusação do ministro Flávio Dino, apoiado por todos os outros 10 ministros, muitos parlamentares vêm operando as emendas no famigerado e ilegal esquema, aí quase que equiparada à rachadinha. É como se o ministro estivesse dizendo aos 2 presidentes do Poder Legislativo, assim, ou nós paramos com isso, ou teremos que mandar parlamentares para a cadeia, uma ameaça, né? E aí, rapidamente, os poderes se reajustaram, acabou briga, acabou a PEC que iria andar rapidamente no fim das decisões monocráticas. E vai aqui os meus parabéns à deputada Carol Detoni, que colocou mesmo assim em pauta essa semana, uma pauta tematizada, toda da CCJ da Câmara, para o reequilíbrio entre os poderes da República. Do é como se nós estamos diante de mais uma prevaricação. Na verdade, é essa aí do STF, né? Porque essa farra das emendas parlamentares, tanto as do orçamento secreto como as PIX, são uma indecência. São mecanismos explícitos de desvio e corrupção que já atingiram descomunais 50 bi de bola aí de índio, bilhões de reais. Um dos casos mais emblemáticos, senhor presidente, de desvio de emendas ocorreu com o atual ministro das Comunicações do governo Lula.
Juscelino Filho, que como deputado federal movimentou 50 milhões de reais pelo orçamento secreto. Foi indiciado pela Polícia Federal pelo mau uso de quase 10 milhões direcionados à cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, com 30 mil habitantes, que há décadas é controlada politicamente por sua família, tendo atualmente a irmã como prefeita, é claro. E o que fez o presidente Lula? Manteve o ministro, como se nada tivesse acontecido. É o que a minha avó dizia no interior do Ceará. Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Haja sofrimento de inversão de valores. Talvez o presidente Lula esteja desenvolvendo uma nova tese da corrupção relativa, assim como vem fazendo com a democracia, ao apoiar a ditadura sangrenta e corrupta de Nicolás Maduro na Venezuela, que fraudou as eleições. O mundo todo diz isso e o Brasil passa pano. Apesar de tanta degradação, senhor presidente, poderemos ter pelo menos uma repercussão positiva com a entrada da pauta da CCJ da Câmara, como eu falei há pouco, da PEC 8 de 2021, que põe fim nas decisões monocráticas de ministros do STF já aprovadas pelo Senado. E também a PEC 28 de 2024, que permite que o Congresso possa derrubar decisões abusivas do STF com o objetivo de estancar tanto ativismo judicial. Está na pauta de amanhã da Câmara. Atenção, Brasil! Essa reunião, senhor presidente, esse almoço indecoroso, aconteceu num momento muito grave, em que um enorme terremoto jurídico, político e principalmente moral está em curso com as novas e gravíssimas denúncias de abuso de autoridade praticadas por Alexandre de Moraes, que na semana passada abriu um novo inquérito sigiloso para apurar o vazamento de mensagens trocadas entre seus assessores e o TSE. A Polícia Federal intimou para depor o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, Eduardo Tagliaferro, e também a sua esposa. No entanto, em sessão do STF, o ministro disse, abro aspas, nenhuma das matérias publicadas preocupa meu gabinete e nem a lisura dos procedimentos. Olha só, o desdém. Os ministros Barroso e Gilmar Mendes manifestaram apoio irrestrito a Moraes. Já o advogado de defesa de Tagliaferro, Eduardo Cuntes, pediu acesso total aos elementos de informação que instruem o procedimento. Em resumo, ao invés da Polícia Federal estar investigando os procedimentos ilegais entre o gabinete do ministro e o TSE, está investigando apenas o vazamento para a imprensa das denúncias escandalosas. É uma inversão completa de valores. Mas tem uma coisa, a soberba precede a queda. E eu já percebo, né, que a bolha furou com relação à percepção dos brasileiros do que está acontecendo em nosso país, né? É uma completa, senhor presidente, inversão de valores que pode ser traduzida pela seguinte paródia dos absurdos. Abro aspas. Alexandre de Moraes resolveu investigar o vazamento de mensagens que mostram que Alexandre de Moraes e sua equipe fraudavam. Que Alexandre de Moraes era fonte anônima, que o próprio Moraes julgava. E para isso, o ministro Moraes abriu outro inquérito sigiloso relatado por ele mesmo. Enquanto isso vem a público, mais uma gravíssima denúncia de abuso de autoridade do ministro. No dia 12 de novembro de 2022, ou seja, após o término das eleições, alguns ministros da Suprema Corte participaram de um evento promovido lá em Nova York. Vamos aqui reproduzir o trecho mais importante de um novo diálogo entre o juiz, auxiliar do ministro Ayrton Vieira, e Eduardo Tagliaferro, a pedido, o perito do TSE, se referindo ao ex-deputado estadual Homero Marques. Abro aspas, o Ayrton dizendo, você consegue identificar e bloquear? O ministro pediu urgência. Aí o Tagliaferro, que deu uma importantíssima entrevista para a revista Oeste, mostrando as entranhas da podridão que estava acontecendo nesse processo todo ilegal, diz o seguinte, não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições. Mesmo assim, acabou sendo produzido um relatório às pressas, tendo como referências denúncias anônimas,
Com isso, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio imediato e integral das páginas de Marquese no Twitter, Facebook e Instagram, sem qualquer diligência e sem ouvir a PGR, é numa canetada, é de cima para baixo. Para embasar tal decisão arbitrária, o ministro se utilizou do famigerado inquérito das fake news. Nesse caso, qual foi o crime cometido por Homero Marquese? Simplesmente ter divulgado em suas páginas o endereço do luxuoso hotel onde ficariam hospedados os ministros do STF em Nova York? Segundo Moraes, tal divulgação configuraria a incitação pública para a prática de crimes e emprego da violência ou ameaça visando abolir o Estado democrático de direito. Parece piada, mas não é. O que estamos assistindo é uma total aberração, não apenas jurídica ou política, mas essencialmente moral e ética. E o mais grave, a prática de ilegalidades cometidas por um ministro do Supremo, ferindo frontalmente a nossa Constituição. Isso já vem acontecendo desde o início do ilegal inquérito das fake news, passando pelas graves arbitrariedades nos processos decorrentes de 8 de janeiro, onde as pessoas não têm direito à defesa, acesso aos autos e um monte de coisa absurda que está acontecendo. Não podemos, senhor presidente, jamais esquecer que as provas dessas ilegalidades começaram a vir a público depois que os jornalistas Michael Schallenberg e Glenn Greenwald fizeram a divulgação pela primeira vez dos arquivos do artigo do antigo Twitter, o X hoje, disponibilizados por corajosa decisão de Elon Musk. Para finalizar, senhor presidente, portanto, essas importantes e necessárias publicações feitas pela Folha de São Paulo só fazem reforçar um procedimento ilegal de um ministro do Supremo que se utiliza das estruturas do poder público para promover a censura no Brasil e a perseguição política a quem pensa diferente dele, a quem critica esse sistema apodrecido contra aqueles que democraticamente fazem críticas, né? Então, aos abusos. É isso que está acontecendo. E volto mais uma vez a repetir que só o Senado Federal tem o poder constitucional de coibir tais ilegalidades através da abertura de um processo de impeachment do ministro Moraes. O novo pedido, que é um super pedido de impeachment robusto, cheio de itens onde houve flagrante abuso, está fundamentado em mais de 20 laudas e já recebeu apoio de 1.109.024 pessoas até 10 minutos atrás. É importante que 130 parlamentares já assinaram da Câmara dos Deputados, e certamente estarão nas ruas, todos juntos, todos nós, povo brasileiro, no dia 7 de setembro, protestando pacificamente contra a ditadura da toga e principalmente cobrando responsabilidade e dignidade por parte do Senado da República, que não pode continuar nesse estado de omissão covarde, fazendo de conta que nada de grave está acontecendo na República, senhor presidente. Muito obrigado pela sua tolerância, pela abertura da sessão, e dizer para o senhor que eu vi uma passagem falada na mídia e eu espero, sinceramente, que haja uma reflexão do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de que seria lacração essa questão de impeachment de ministro. Por favor, isso é dever do Senado. Só o Senado pode fazer isso, presidente Rodrigo Pacheco. Não é lacração. Lacração é o que nossa casa está fazendo com o brasileiro que clama para que o Senado cumpra o seu dever para o devido reequilíbrio dos poderes na República, para que a gente volte a ter democracia, o respeito à regra da convivência, da boa convivência, e que a gente tenha respeito, sobretudo ao povo brasileiro, que merece todo o respeito de nós. Muito obrigado, senhor presidente.